Mesmo ciente da traição, Jesus revelou um amor divino, o sacrifício transformador de nossa fé. No terceiro ano de Joaquim, um silêncio tenso envolveu a cidade de Jerusalém. Numa sala alta, decorada de maneira simples, mas que exalava uma atmosfera de reverência, Jesus se preparava para se reunir com seus discípulos. O clima estava pesado, carregado de expectativas e medos. Ali, sob a sombra da iminente traição, Judas Iscariotes tomava seu lugar à mesa, seu coração dividido entre a lealdade ao Mestre e as seduções do mundo. A promessa de prata e a dor que isso acarretava o consumiam por dentro, enquanto ele lutava contra sua própria ambição. Os discípulos estavam atentos, alheios às turbulências internas de Judas. Jesus, ciente do que estava por vir, começou a ceia. Com sua voz serena, ele pegou o pão, abençoou-o e rompeu-o. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, declarou. As palavras ressoaram na sala, como eco de promessas antigas e sinais de algo grandioso que se desenrolava. Um silêncio profundo seguiu a declaração, enquanto os discípulos trocavam olhares nervosos, questionando-se sobre quem seria o traidor entre eles. Judas, em um canto, observava em desespero. A luz do amor de Cristo iluminava a sala, mas também revelava seus próprios medos e fraquezas. Ele era um enigma, à beira do abismo, lutando contra suas próprias decisões. A tensão era palpável, e algo, talvez a culpa ou a avareza, o impelia a se levantar e partir. Mas como poderia trair alguém que o amava incondicionalmente? Jesus, percebendo a angústia de seus seguidores, continuou com palavras de consolo. Ao erguer o cálice, proclamou: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vós. Estas palavras eram promessas de redenção, e mesmo em meio ao clima pesado de traição, expressavam um amor que sacrificaria tudo para salvar. Os discípulos, assombrados pela revelação, ponderavam sobre a seriedade da nova aliança, enquanto a consciência de que os laços de confiança estavam sendo testados causava agitação. Judas permaneceu reticente, preso entre sua ambição e o amor que ainda pulsava dentro dele. Os olhares se cruzavam, e na confusão de sentimentos, Pedro exclamou que jamais negaria Jesus. Mas o mestre respondeu com uma tristeza evidente: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Era uma promessa sombria que girava ao redor de suas almas, fazendo os discípulos se questionarem. Até onde a traição poderia ir? O clima tornou-se insuportável, e Judas sentiu o peso da escolha que estava prestes a fazer. O amor de Cristo, que transbordava compaixão, refletia a luta do coração humano pela fidelidade. Cada palavra de Jesus era uma flecha dirigida ao íntimo de Judas, intensificando sua batalha interna. A ceia se desenrolava, enquanto o tempo parecia correr contra eles, como se o universo aguardasse a decisão do traidor. À medida que a noite avançava, o mistério do plano divino começava a se revelar, mesmo em meio à traição mais sombria. O peso do amor sacrificial estava prestes a ser definido, e Judas sabia que o futuro dependia de sua ação. As sombras dançavam nas paredes, ecoando a luta em seu coração, enquanto a pergunta ressoava em sua mente: até onde ele iria para obter o que desejava? Os passos da história se aproximavam, e o que parecia ser um fim, na verdade, estava prestes a se transformar em um novo começo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje.
Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A ceia estava chegando ao fim, mas os destinos de Judas e de todos os presentes estavam atados em um fio invisível de amor e traição. Enquanto o ruído dos passos se aproximava, uma nova aliança se preparava para ser selada. O peso da escolha de Judas desencadearia eventos que influenciariam toda a humanidade. A luz da redenção estava prestes a ser revelada, aguardando a resposta de um coração dividido. A ceia, aquele momento de tensão e amor, tornara-se o campo de batalha entre a luz e a escuridão, levando todos os presentes a uma profunda reflexão sobre a natureza do amor, do perdão e do sacrifício divino. A sala iluminada por lâmpadas de óleo dançava nas fissuras da sombra, enquanto os discípulos buscavam resistência nas palavras do Mestre. O sentimento de angústia pairava sobre eles, um peso inexplicável que se intensificava a cada instante. Jesus, com olhos penetrantes, discernia o que se passava no coração de cada um. Ele sabia que o momento que se aproximava não só testaria a lealdade de seus seguidores, mas que também cumpriria as escrituras proféticas. Um de vós me trairá, anunciou Jesus, quebrando o silêncio como um trovão em céu sereno. Este anúncio fez os corações dos discípulos estremecerem em incerteza. Um murmúrio de inquietação percorreu o grupo, como o sopro do vento agitando as folhas das oliveiras. Mestre, sou eu? Perguntou cada um, revelando o profundo temor de se encontrarem à beira da traição. Judas olhava para a mesa, seu corpo paralisado pelo peso de seus próprios pensamentos. O dilema crescente em seu espírito era como uma tempestade revolta, jogando-o entre as promessas de ganhos e a fidelidade ao Maestro. O olhar de Jesus encontrou o dele, e por um breve momento Judas viu o amor que o envolvia, mas logo a sombra do que ia fazer o envolveu como uma névoa densa. Durante a ceia, Jesus também tomou o pão e o vinho, símbolos de um novo pacto. Este pão é o meu corpo, que por vós é dado, e este cálice é o novo pacto no meu sangue. Ele afirmou, como se cada palavra fosse uma declaração de amor intenso e sacrificial, guiando-os à verdade da redenção. Os discípulos, embora confusos, sentiam que algo além do entendimento humano estava em jogo. Um de vocês é um diabo, disse Jesus, referindo-se diretamente a Judas. O traidor estava presente à mesa, compartilhando do mesmo pão que Jesus abençoara. O peso dessas palavras caiu como uma seta afiada, piercing a alma de Judas, mas sua resposta foi apenas silêncio, cúmplice em sua decisão. O amor de Jesus expunha a verdade de sua natureza humana e seus dilemas, mas também era um convite à conversão. O tempo se esgotava, e a noite se tornava um agente silencioso do destino. A tensão aumentava como um fio prestes a romper. Ao sair da sala, Judas se viu dividido entre a ceia do Mestre e o brilho da prata que lhe prometiam. O peso da decisão pairava em seu coração como uma lâmina afiada. A luz da redenção clamava por ele, mas a escuridão da ambição o atraía mais fortemente. Enquanto os demais discípulos permaneciam à mesa, Jesus os encorajava, reafirmando o amor de Deus por cada um deles. Ele os ensinava a humildade e a importância de permanecerem juntos em oração, pois a noite estava repleta de perigos e incertezas. Vigiai e orai, ele exortava, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Enquanto caminhavam para o Getsêmani, a onipotência do plano de Deus se desenrolava nas sombras. Ele sabia que a noite da traição havia começado, mas ainda assim a esperança de um novo amanhecer pairava sobre todos como a aurora de um dia glorioso. O poder redentor do amor estava prestes a expor todas as suas promessas, mesmo diante da maior traição na história da humanidade. E assim,
Enquanto Judas se afastava em direção ao seu destino, algo começou a se movimentar no reino espiritual. As forças da luz e da escuridão se preparavam para colidir, e a verdadeira medida da graça e da redenção estava prestes a ser revelada. O plano soberano de Deus, que foi estabelecido antes da fundação do mundo, estava em ação, esperando o momento cerimonial da realização das profecias. A dúvida pairava no ar, e com ela a eterna pergunta ressoava: até onde você irá para cumprir seu destino? Os discípulos avançavam pelo caminho escuro, cada passo ressoando como batidas nervosas em seus peitos. A lua lançava um fraco brilho sobre a paisagem, enquanto as árvores de oliveira, como sentinelas silenciosas, pareciam observar a trama traiçoeira que se desenrolava à sua frente. Chegando ao Getsêmani, Jesus se afastou um pouco do grupo, um abismo de aflição cruzando seus olhos. Ele se lançou ao chão. A conta-gotas de sua dor se manifestavam na forma de gotas de sangue em sua testa, enquanto clamava ao Pai: se é possível, passe de mim este cálice. O peso do mundo inteiro pesava sobre ele, e o clamor ressoava como o lamento de um cordeiro prestes a ser imolado. Não era apenas a traição de Judas que o atormentava, mas a totalidade do pecado que estava prestes a ser carregada por sua natureza santa. Os discípulos, ainda tontos da revelação angustiante, tentavam permanecer alertas, mas o sono os envolvia como um manto pesado. Jesus voltou-lhes, encontrando-os adormecidos na maior hora de necessidade. Assim, não pudestes vigiar uma hora? Questionou ele, a tristeza em seu tom ecoando a profundidade do amor que sentia por eles. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Voltando em agonia ao Pai, Jesus se entregou à oração, unindo sua vontade ao seu propósito divino. Não se faça a minha vontade, mas a tua, repetia, como um eco de obediência reverente. Ali, no jardim, a batalha celestial estava se desenrolando. As forças do mal se agitavam, olhando para a abordagem do plano redentor. O espírito de Judas, que vacilava entre a luz e a escuridão, também se tornava um campo de batalha. Enquanto orava, a sombra ao longe anunciou a chegada dos que buscavam prendê-lo. A traição estava se consumando. Judas, com seu beijo traidor, entregaria o Filho do Homem a seus perseguidores. A multidão, formada por sacerdotes e soldados romanos, se aproximava como um vendaval prestes a levar a paz. Uma angústia indescritível tomou conta dos discípulos. A palavra de Jesus ecoou: a quem buscais? A voz estava firme, mas cheia de compaixão e autoridade. Os que o cercavam hesitaram, prostrando-se, e a glória de sua divindade reluzia mesmo na escuridão. A resposta dos soldados foi uma sombra do que viria a seguir, e a revelação da identidade de Jesus, no coração dos que o perseguiam, era uma preparação para a marcha ao cumprimento profético. Sou eu, ele disse, e as forças do mundo caíram. Enquanto Judas avançava, a realização de suas intenções se tornava clara. Ele não só havia traído o Mestre, mas também selado sua própria condenação espiritual, testemunhando assim a ruptura que se sucederia entre ele e a longa sombra da redenção. A ira e a dor pela traição convergiam, mas havia um fio invisível de esperança e perdão sendo tecido no plano soberano de Deus. Com um aceno de mão, Pedro, em um ímpeto de defesa, usou sua espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas Jesus, cheio de compaixão, curou a orelha danificada, mostrando que não lutar com armas humanas era parte do seu propósito. Ele olhou para Pedro com amor e firmeza. Guardai-vos, pois o que está cumprindo-se é para a glória de Deus. A cena estava montada para a maior demonstração de amor que o mundo já conheceu. E enquanto a traição se materializava e a hostilidade se erguia, um novo capítulo da história da redenção começava a ser escrito no sangue do Cordeiro.
Mesmo no vale das sombras, a luz da esperança brilhava, revelando que Deus estava de fato em controle. Porém, a verdadeira pergunta permanecia nas entrelinhas da noite. Até que ponto você permitirá que o amor de Deus transforme seu coração? As sombras da noite envolviam o Getsêmani, e a tensão delicada da traição se tornava palpável. Os soldados e sacerdotes, em um tumulto de passos pesados, cercaram Jesus, prontos para levar o mestre à condenação. A luz das lanternas tremulantes iluminava os rostos dos que vieram capturá-lo, e a determinação ardente de Judas brilhava em seus olhos. Naquele momento sombrio, o coração dos discípulos pulsava com desespero e confusão. Jesus, imperturbável diante do caos, dirigiu-se à multidão, unindo a compaixão e a autoridade em sua voz. A quem buscais? Ao ouvir essa interrogação, os soldados, já embriagados pelo ódio e pelas intrigas que alimentavam a traição, encontraram-se presos na própria confusão. Assim que responderam a Jesus o Nazareno, a resposta do Senhor retumbou no ar como um eco divino. Sou eu. O poder contido nessas palavras não apenas revelava sua identidade, mas arrastava o mal, fazendo com que aqueles que o rodeavam caíssem ao chão, atordoados pelo impacto de sua presença. Sangue frio e raiva aqueciam o ambiente, e o tumulto da multidão crescia à sombra da palavra que havia sido proferida. Judas se adiantou, um beijo ardente nos lábios, marcando a traição com um ato que deveria ser de amor e amizade. Mas, em vez disso, tornava-se um símbolo da angustiosa escolha entre luz e trevas. E naquele instante, um peso profundo recaiu sobre os discípulos que vestiam a armadura da incredulidade e do temor. Pedro, em sua luta interior, não se deixou abater. O temor took hold of him, e com um grito quase animalesco, ele arrancou sua espada e feriu Malco, o servo do sumo sacerdote. Mas ao fazer isso, em sua impetuosidade, Pedro não compreendeu que suas armas eram inúteis diante do propósito divino. Jesus, ao ver o ato de violência, não apenas restaurou a orelha de Malco, mas também trouxe uma correção com seu olhar amoroso. Põe a tua espada no lugar. Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão, disse ele, revelando que havia um caminho mais elevado, uma força que transcende a luta carnal. O coração dos discípulos e o de Judas estavam num frenesi, mergulhados em suas escolhas. O céu parecia angustiar-se com o desenrolar dos eventos, e a tensão pairava no ar, como nuvens que se acumulam antes de um tempestuoso ocaso. Jesus, por sua vez, em total submissão ao Pai, caminhava corajosamente em direção ao cumprimento do plano divino, levando sobre si não apenas o peso da traição, mas a carga do pecado da humanidade. Naquele momento, as palavras dos profetas antigas reverberavam na atmosfera. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro. Isaías 53, 7. Sabe-se que mesmo em meio ao tortuoso caminho que estava prestes a trilhar, ele mantinha em seu coração a recompensa da redenção, vislumbrando no horizonte a glória que havia de vir. Os discípulos, agora cercados pela escuridão, viam a pena e a corrupção manifestarem-se ao seu redor. Jesus, com a segurança de quem sabe que a vitória é certa, preparava-se para enfrentar a cruz. Enquanto seguia em direção a seu destino, uma nova revelação estava prestes a se desvelar, não apenas da ferida do sacrifício, mas da vitória que resplandeceria em meio ao silêncio e dor. E assim, entre sussurros de medo e ecos de esperança, uma pergunta pairava no coração dos que assistiam. O que acontecerá quando a verdade se revelar e a luz confrontar as trevas? Até onde você irá para buscar a verdadeira liberdade que vem do amor imensurável de Deus? As correntes da traição apertavam-se ao redor do Filho do Homem,
enquanto os soldados o conduziam por ruas sombrias de Jerusalém. Os murmúrios da multidão se aglomeravam, passo a passo. O brilho da luz das tochas lançava sombras que dançavam nas paredes de pedra, como os rostos daquelas que uma vez viram em Jesus não apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado. A paz que sempre o envolvera parecia agora uma lembrança distante, substituída pela agitação e a pressa da condenação. Os discípulos, agora dispersos, olhavam de longe. Pedro, atormentado pelo medo, seguia-os cautelosamente, buscando ainda um fio de coragem que o unisse ao seu mestre. Seu coração pulsava com um misto de lealdade e pavor, enquanto ele refletia sobre as palavras de Jesus na última ceia. Este é meu corpo, que é dado por vós, e este cálice é a nova aliança no meu sangue. Com cada passo, a importância daquela aliança tornava-se mais vívida, enquanto as sômbrias sombras de sua traição ameaçavam engoli-los. Enquanto isso, Jesus, em seu andar decidido, sentia a dor de cada um que o seguiria. Ele via em suas mentes a luta entre a esperança e o desespero. Em sua essência, o amor pelágo por seu povo pulsava, mesmo quando as correntes do destino pareciam apagá-lo. Ao aproximar-se do palácio de Caifás, o sumo sacerdote, uma sensação de incômoda expectativa pairava no ar, como o pressentimento de uma tempestade iminente. Quando Jesus foi levado à presença dos líderes religiosos, ele não se deixou intimidar. Com cada acusação falsa que lhe era lançada, a serenidade de sua postura desafiava a própria essência da injustiça. Ele sabia que cada palavra mentirosa era parte do plano que visava a salvação da humanidade. Mas Jesus permaneceu em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: "Nada respondes." Mateus 26:62. A multidão queria um culpado, alguém a quem pudesse responsabilizar por suas esperanças frustradas. Mas Jesus, o inocente Cordeiro, não abriu a boca em sua defesa. Os discípulos, escondidos nas sombras, observavam o desenrolar da cena, seus corações repletos de confusão e medo. Pedro, em seu íntimo, vislumbrou a possibilidade de negar a sua própria relação com o Mestre. A voz de sua alma gritava com resistência, mas seu corpo tremia em compaixão e terror. Assim, a profecia se cumpria: "E todos vocês me deixarão sozinho." Zacarias 13:7. De repente, uma pergunta penetrou a escuridão da noite. É ele o Messias? A multidão dividida começou a murmurar, e ali, no meio de toda a revolta, a palavra de Deus permanecia intacta. Uma conexão divina estava prestes a ser revelada, como a era do cumprimento se aproximava seu clímax. As promessas feitas por séculos estavam em jogo, e a força do amor de Deus, que transcende o entendimento humano, começava a vislumbrar-se. "Eu sou o Filho de Deus", Jesus declarou, com uma autoridade que fez a terra tremer. Sua declaração desafiava não apenas os homens, mas a própria essência do mal que se aglutinava ao seu redor. Uma onda de calafrios passou pela multidão, e no espírito dos líderes religiosos a fúria se elevou. "Ele deve ser crucificado", gritaram, como se suas vozes pudessem silenciar a verdade que agora se aproximava com grande poder. Assim, um dilema pairava nos céus. O que significava escolher entre a dor de ver o justo ser tratado como criminoso e a grandeza de testemunhar o ato mais adorável da história da redenção que estava prestes a se desenrolar? Os resultados desse momento de escolha eram profundos, como as vozes do passado clamando por um futuro de esperança, com as perguntas reverberando. Mas será que realmente estamos prontos para entender a profundidade desse amor transformador que se revela em dores e sacrifícios? Enquanto as palavras de acusação ecoavam no ar pesado, dentro do palácio de Caifás, a atmosfera tornava-se cada vez mais tensa.
As figuras dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas se aproximavam, como predadores que rodeiam sua presa. Suas vozes cortantes eram como lâminas afiadas, buscando uma oportunidade para condenar o justo. Esta testemunha não é digna, gritava um deles. Mas Jesus, em sua calma inexplicável, olhava para cada um com um amor que transcendeu todas as ofensas. Além das paredes do tribunal, Pedro havia se afastado um pouco mais, buscando se esconder nas sombras da noite. Ele se sentia consumido por um incêndio de conflito interior. A lealdade que prometera estava agora em frangalhos, e a lembrança de seu mestre sendo punido pela injustiça pesava em seu coração. Se eu me aproximar, o que dizer? E se negá-lo, o que disso resultará? As perguntas atormentavam sua alma, enquanto o luar iluminava seu semblante atormentado. No palácio, a hora continuava a escorregar, e as acusações piramidavam contra Jesus. Ele disse que destruiria o templo e edificaria em 3 dias. Trouxeram contra ele a menção do templo com seu simbolismo profundo que falava da presença de Deus entre o seu povo, apenas intensificou a fúria de seus adversários que não compreendiam a profundidade de suas palavras. O próprio Filho de Deus, que se referia ao templo de seu corpo, estava prestes a revelar a maior construção de salvação que a humanidade já conheceu. A cena mudou subitamente quando Caifás, com a raiva ardente no coração, levantou-se e olhou nos olhos de Jesus, buscando desesperadamente uma reação. Você é o Cristo, o Filho de Deus? Responda! A pergunta reverberou como trovão, e o ambiente hesitou, aguardando sua resposta. Eu sou, foi o que Jesus declarou. O momento parecia se estender eternamente, e com essas palavras, ele desafiou não apenas os homens, mas a própria escuridão que se opunha a ele. Aquela não era uma mera afirmação. Era a revelação de uma verdade que clamava por liberdade e transformação. Imediatamente, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, um ato final de desprezo que tinha raízes profundas na história da lei. Nós temos ouvido a blasfêmia. Que necessidade temos de mais testemunhas? O que lhes parece? Um eco ressoou entre os presentes, e a resposta foi unânime. Ele é digno de morte. O clamor por sua condenação subia como uma onda furiosa, enquanto as sombras daquela noite pareciam engolir a luz que havia vindo ao mundo. Pedro, na escuridão da noite, não pôde suportar mais. A visão do homem que havia acompanhado por 3 anos, o amigo e senhor, sendo escarnecido e tratado como um criminoso, fez seu coração quebrar. Ele se aproximou ainda mais, mas uma serva reconheceu-o. Você também é um dos discípulos desse homem? O medo apoderou-se dele, e como um eco de uma profecia que se cumpria, ele respondeu: Não sei do que falas. A negação partiu de sua boca como uma lâmina, cortando ainda mais o laço da amizade que tinha com o mestre. Enquanto a cena se desenrolava, cada palavra e cada ato tornavam-se uma peça do grande quebra-cabeça da redenção. Poderiam aqueles líderes ver que, por trás de seus planos malignos, Deus estava orquestrando uma obra gloriosa? Eles não imaginavam que a escuridão que acreditavam controlar revelaria a luz da vida eterna em sua totalidade. Enquanto a madrugada se aproximava, um levantar de tempestade espiritual se anunciava no horizonte. O destino do Cordeiro estava selado, e o mundo, por meio de seu sacrifício, estava destinado a ser transformado para sempre. Mas o desfecho ainda aguardava na sombra, à espera do poder da ressurreição. Eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, ecoava a mensagem do céu, e naquele momento a verdade começava a florescer em meio à dor. O que os homens não eram capazes de entender, Deus, em sua soberania, revelaria em gloriosa plenitude. A aliança estava prestes a ser reabilitada e a plenitude da promessa prestes a ser revelada. À luz da manhã,
começava a romper o manto da noite, despejando uma bruma suave sobre a cidade. Mas no coração de Jesus, a pressão aumentava. Uma expectativa tensa misturava-se à certeza da missão. No palácio, as figuras de Caifás e seus associados ainda ressoavam com o clamor de condenação. Ele é digno de morte, repetiam os príncipes, cegos pela ira e pelo medo da verdade que estava diante deles. Enquanto isso, Pedro, agora em um canto mais escuro do pátio, observava cada movimento do tribunal. O frio da noite se transformou em um arrepio profundo em seu coração angustiado. O que eu fiz? Como pude negar o homem que me chamou? A lembrança da última refeição juntos, do amor revelado nas palavras de Jesus e das promessas de lealdade, queimava como um carvão em brasa. Ele não sabia o que fazer. A sombra de suas escolhas pesava como um fardo insuportável. A cena no palácio progredia. Com a incredulidade de quem se acredita acima de qualquer lei, Caifás buscava uma nova forma de justificar sua decisão. O que podemos fazer com este homem? As características sutis de um plano maligno estavam prestes a ser reveladas, e eles tramavam junto às autoridades romanas, buscando a execução do que consideravam uma heresia. Jesus, embora cercado, não se desviou da missão. Cada palavra e cada olhar dele testemunhavam um amor que superava toda traição. Se eu quisesse, poderia pedir ao Pai que me enviasse mais de 12 legiões de anjos. Falaria mais tarde, como um clarão de luz em meio à escuridão. Ele tinha autoridade sobre o céu e a terra, mas escolheu submeter-se à vontade do Pai, um ato de obediência que mudaria o destino da humanidade. E assim, enquanto as palavras de condenação se afunilavam em direção ao seu veredito, a visão tocou os céus, e o plano divino começaram a aflorar. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mais uma vez ecoava na mente dos que estavam próximos, e ao mesmo tempo a voz do alto declarava: Eu sou. O dilema entre a humanidade e a divindade, representado no corpo de Jesus, tornava-se palpável em sua dor física e espiritual. Os guardas, com suas mãos não santas, agarraram Jesus de forma brutal e começaram a escarnecê-lo. Profetiza, vereador, diziam enquanto o cavalgavam em seus próprios jogos de poder. Mas cada tortura física e palavra vilégia não poderiam tocar a essência do amor que brilhava em seu coração. Assim como disse Isaías, ele foi desprezado e rejeitado entre os homens. Isaías 53:3, revelando um amor que se estendia a todos, mesmo aqueles que o feriam. À distância, Pedro ainda lutava consigo mesmo. Em um impulso, ele se levantou e se aproximou, determinado a não permanecer mais em silêncio. Mas o eco da negação passava como um eco triste em sua mente. Eu não sou um deles. O galo cantou, e a profecia de Jesus a respeito de sua queda se concretizou ante seus olhos. Seu coração se partiu ao lembrar do olhar amoroso de Cristo na hora da necessidade, mesmo quando a traição o definia. Naquele momento, um estremeço de espírito percorreu o palácio e a cidade. O lobo estava prestes a lançar as suas garras sobre o cordeiro. Contudo, nas sombras da treva, um plano de salvação já era emaranhado nas promessas de um Antigo Testamento, contemplando o sublime ato que seria a garantia da reconciliação entre Deus e o homem. Enquanto os príncipes dos sacerdotes moviam-se como instrumentos da sentença, em meio àqueles planos diabólicos, um pensamento se aninhava nas profundezas celestiais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O desfecho deste ato de rebeldia parecia ameaçar o plano, mas, como os céus testemunhavam, o desígnio de Deus não falhariam. As horas se aproximavam para a consumação do sacrifício, mas o plano soberano do Senhor revelaria muito mais.
É através da dor que a vida brotaria, e através da morte que a ressurreição seria proclamada. O que aos homens parecia derrota, aos olhos de Deus, estava prestes a ser a vitória suprema. Jesus estava agora diante de Pilatos, o governador romano, sob circunstâncias que pareciam decidir o destino de tudo o que havia sido prometido. A multidão se aglomerava, inquieta e expectante, enquanto as palavras de acusação lançadas pelos sacerdotes reverberavam em toda a cidade. Este homem é um malfeitor, clamavam. Proclamou ser o rei dos judeus. A angústia enchia a atmosfera. E Pilatos, percebendo que a situação transcendia uma simples questão governamental, queria entender o que realmente estava em jogo. Você é o rei dos judeus? Perguntaram-lhe. Jesus, com a calma que apenas a divindade poderia proporcionar, respondeu: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te isso de mim? Neste momento, a conexão entre terra e céu parecia palpável. Ali estava o Cordeiro, prestes a ser imolado, pois seu silêncio e serenidade eram as marcas da justiça eterna. Pilatos não compreendia que, ao interrogar Jesus, não seria ele quem julgaria, mas sim seria informado da verdade que governava o universo. Ele sentia a pressão, a ira das autoridades religiosas e a expectativa do povo, mas a luta em seu espírito estava longe de ser resolvida. Do outro lado, a multidão clamava, subindo cada vez mais em frenesi: Crucifica-o! Crucifica-o! O som era como um grito de desespero e ódio, uma tempestade que se aproximava de forma implacável. Pilatos, temendo o tumulto, tomou uma decisão precipitada. Ao invés de se posicionar pela justiça, ele buscou apaziguar a multidão. Vou libertar um prisioneiro, anunciou, oferecendo-lhes a opção entre Jesus e Barrabás, um criminoso notório. A sociedade estava em desespero, e a escolha deveria avaliar o verdadeiro valor de seus ídolos. Mas eles escolheram Barrabás, o ladrão ao invés do Salvador, e a decisão feriu profundamente o coração do mesmo que veio salvar. A cena se intensificou. A coragem de Jesus não se abalou, mesmo quando seus próprios irmãos escolheram o erro. Ele suportava a agonia, uma dor que transcendia o físico. A profecia de Isaías ressoava na mente dos fiéis que acreditavam. Ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Isaías 53:5. O sacrifício que ele estava prestes a realizar, mesmo diante da traição de seu povo, ecoava a profundidade do amor divino. Pedro estava ali, invisível. O peso da negação se acumulava em seu ser, mas a caridade do Salvador o buscava em segredo. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Lucas 22:31. A verdade era que Jesus já intercedia por ele, mesmo antes da queda. O Espírito Santo soprou sobre os corações aflitos, convocando esperança na iminente escuridão. Finalmente, a decisão foi proferida. Crucificado, Jesus se dirigiu ao céu. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Em seu perdão, um acto de amor que quebrava correntes se institucionalizava. A promessa de vida através da morte começava sua trajetória nessa terra. E naquele instante glorioso, o céu observava em reverente silêncio. O plano soberano de Deus ardia com fervor. O sacrifício estava prestes a se consumar, prendendo-se ao destino eterno dos homens. Um ato que reforçaria a aliança e reafirmaria a bondade de um Deus que não desistirá de sua criação. Enquanto a escuridão começava a recobrir o mundo, o futuro se desenhava em mistério, aguardando o desdobramento divino. No horizonte, a esperança surgia, uma luz que não poderia ser extinguida, ecoando na eternidade as palavras de vida. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. O fechamento do plano redentor se aproximava.
e o que parecia um final teria um começo glorioso. A manhã seguinte foi envolta num silêncio pesado, como se toda a criação estivesse retida na expectativa do que estava por vir. O céu se escurecia lentamente, encoberto por nuvens densas que refletiam a agonia que estava prestes a se desdobrar. Jesus, agora preso a uma cruz, era conduzido por soldados para o Gólgota, o lugar da caveira. A multidão se aglomerava, seus rostos eram de uma mistura de raiva e espanto, mas também havia entre eles o lamento dos empedernidos, que mesmo em meio ao clamor, sentiam dúvidas sobre a justiça daquele ato. Enquanto seu corpo castigado levava à cruz, cada passo de Jesus ecoava entre os muros da cidade, um chamado à consciência que clama: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele sentia o peso não apenas da madeira, mas de todas as transgressões de um povo que não o conhecia. Sua mente estava fixada na redenção, a qual ele mesmo prometeu. A profecia de Salmos ressoava em seu coração. Eles me traspassaram as mãos e os pés. Salmos 22:16. A presença da sua mãe, Maria, à distância, trouxe uma dor insuportável ao seu espírito. Vendo o sofrimento visível de sua mãe, Jesus exclamou: Mulher, eis aí o teu filho. Direcionando seu olhar a João, o discípulo amado: Eis aí a tua mãe. João 19:26-27. Nessas palavras, mesmo na hora de sua maior dor, ele se preocupava com aqueles que amava, demonstrando que mesmo na tristeza havia um propósito de amor e cuidado. Subindo a colina, não eram apenas picos que elevavam-se em majestade, mas a profundidade da condição humana que o levava à crucificação. A multidão aumentou, e os zombadores lançavam insultos, enquanto as vozes dos sacerdotes e dos escribas clamavam: Se é o Filho de Deus, desça da cruz. Mateus 27:40. Contudo, um silêncio absoluto do céu preenchia o espaço, demonstrando que este era um momento de preparação, não para a indignação divina, mas para o sacrifício incomparável que estava prestes a se consumar. Quando finalmente ele foi erguido na cruz, um estrondo de trevas desceu sobre toda a terra por 3 horas, como um profundo lamento do céu sobre a terra. O véu do templo se rasgava em 2, do alto até embaixo. Não havia mais barreira entre Deus e a humanidade. A criação respondia ao clamor do Criador, enquanto a terra tremia e as rochas se fendiam. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Clamou Jesus, uma declaração profunda da completa identificação com nosso sofrimento. Mas mesmo no abismo mais profundo da dor, uma intrínseca verdade se fazia presente. Há uma linha de esperança no desastre. O amor de Deus não cessa. Assim como a morte parecia triunfar, o plano divino de salvação estava sendo lentamente revelado. A expectativa não era sobre o fim, mas sobre aquilo que começava. O último suspiro de Jesus ecoou através dos tempos. Está consumado. João 19:30. Ele, o sacrifício perfeito, tinha cumprido tudo que a lei e os profetas anunciavam sobre ele. A grande porta da redenção se abria, e os que crerem não seriam mais perdidos. E nas sombras do sepulcro, um mistério que a humanidade não poderia ainda compreender começava a tomar forma. A promessa da ressurreição estava prestes a ser revelada, um novo amanhecer brotando das sombras, onde o Pai, em sua soberania, levantaria seu Filho e traria luz onde antes havia apenas trevas. Espera-se que este não seja o fim, mas o começo grandioso do que está para se revelar no profundo amor de Deus. Certa manhã, quando o sol raiar, o Filho do Homem triunfará. Ecoa uma nota de esperança que atravessa o tempo, deixando a pergunta: o que mais o Senhor revelará através da sua incomensurável misericórdia? O sol ainda não havia nascido quando as mulheres foram ao sepulcro.
carregando consigo aromas preciosos para embalsamar o corpo de Jesus. Caminhavam em silêncio, suas almas pesadas pela perda e pela dor de um amor que parecia ter sido sepultado na escuridão daquele túmulo. Maria Madalena, com seu olhar inquieto, liderava o grupo, suas dependências no Mestre ainda ecoando em seu coração partido. À medida que se aproximavam do sepulcro, um temor silencioso começou a cercá-las. Quem nos removerá a pedra? Indagou Maria, sentindo o peso da grande rocha que impedia o acesso ao local da esperança. No entanto, ao chegarem, algo notável aconteceu. A pedra já havia sido removida. O coração de Maria acelerou, e um misto de temor e expectativa assombrou sua mente. Entrando no sepulcro, a escuridão do lugar não ofereceu qualquer sinal de esperança. O corpo de Jesus não estava ali. Apenas os panos de linho, cuidadosamente dobrados, permaneciam como um testemunho sobrenatural da ressurreição. Onde levaram o Senhor? Maria exclamou, sua voz ecoando em um lamento ensurdecedor. Foi então que os anjos apareceram. Mulher, por que choras? Jesus não está aqui, ressuscitou. Lucas 24, 5, 6. A declaração dos anjos reverberou em seu ser como um clarim de libertação. A sequência de sua manhã estava prestes a mudar para sempre. Em um instante, a sombra da morte foi vencida, transformada pelo poder da ressurreição. A dor se tornou alegria, e a esperança renasceu. Maria correu para os discípulos, gritando a boa nova. No entanto, a incredulidade permaneceu nas mentes daqueles que ouviam. Pedro e João, tomando um impulso em resposta ao testemunho apressado de Maria, correram até o sepulcro. João, que corria mais rápido, chegou primeiro, mas hesitou, esperando Pedro para entrar. Quando finalmente entraram juntos, o que viram os deixou perplexos e atemorizados. O sepulcro estava vazio, uma monumental realidade diante deles. O coração de Pedro era um mar de confusão e temor. Afinal, tudo o que haviam vivenciado parecia estar se desmanchando como areia entre os dedos. Ele disse que ressuscitaria, lembrou João, mas o eco da ressurreição ainda parecia um mistério não compreendido. A incredulidade dos discípulos lutava contra a ousadia de acreditar naquilo que testemunhavam. Enquanto isso, Maria não se afastava do sepulcro, ainda atraída pelo amor que lhe motivava. Voltou-se e parou quando ouviu uma voz familiar. Maria. O som da sua voz, doce e serena, ressoou em seu coração, e ela simplesmente soube. Rabuni. João 20:16. O amor de Jesus não se limitava ao passado. Ele estava vivo, e sua proximidade substituía a tristeza por júbilo. Não me toques ainda, advertiu Jesus, porque ainda não subi ao Pai. João 20:17. O momento era sagrado, e a missão dele estava longe de terminar. A ressurreição não era apenas um retorno à vida, mas o início da nova era de salvação anunciada pelos profetas. O plano divino estava em plena execução, aguardando ser revelado à humanidade. Maria foi então a primeira mensageira do Evangelho da ressurreição. Vou aos meus irmãos e lhes digo que subi a meu Pai e vosso Pai. O Evangelho barrava-se no simples ato de fé e esperança. A vida, vinda daquele sepulcro, gerava uma luz que nunca mais se apagaria. Enquanto isso, os discípulos, repletos de dúvidas e inseguranças, foram recebidos por um ambiente tenso. Trancados em um aposento, receosos, eles se viam à mercê da perseguição, à cruzada de um mundo que ainda não entendia a magnitude do que acabara de acontecer. Mas ao entardecer daquele mesmo dia, Jesus apareceu no meio deles, as portas trancadas não sendo barreira. Paz seja convosco. João 20:19. A saudação não era apenas uma formalidade, era um cumprimento da restauradora. A presença do Senhor fazia tremular as esperanças. Cada coração ali presente fora tocado pela realidade da ressurreição. Recebei o Espírito Santo.
ele disse, fazendo um paralelo entre sua obra e a nova missão que agora lhes cabia. A grande comissão começava a ser outorgada na evidência do amor redentor disponível para todos. E na intimidade daquele momento, a pergunta ressoava no íntimo de cada pessoa presente. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus eram mais do que histórias antigas, mas uma nova jornada de fé que os chamava à ação. Não mais poderiam viver ocupados com suas inseguranças. A luz transcendente da ressurreição trazia um novo propósito ao seu caminhar. Enquanto a palavra se espalhava e miraculosos desdobramentos espirituais sucediam, a verdade se reafirmava. O plano soberano de Deus não terminava no sepulcro, mas se expandia a cada coração que o recebia em fé. O convite à transformação perdurava, ecoando por toda a eternidade, enquanto a luz da ressurreição clama incessantemente. Até onde você deixará o amor de Deus reescrever sua história?